Quando você diz que o centro vai morrer, implica que a gente tem uma solução de curto prazo, inclusive, né? Se ele vai morrer, ele não morreu. Então, qualquer solução que entra agora já evita que ele morra, né? Então, exatamente. Se ele não morreu ainda, então a solução a curto prazo é primeiro não deixar ele morrer, depois melhorá-lo, né? Agora, Silton trata de uma série de questões que devem ser postas na mesa, porque depende dessa demanda local, principalmente, né? Que é quem usa aquela área. Se a gente, semana passada não, o último encontro, a gente tratou sobre o que poderia acontecer e tal. A gente falou que aquele centro precisa de uma diversidade de uso, né? E isso implica aquele monte de carro passando não implica vitalidade no lugar, né? Só porque tem um fuzuê acontecendo não é vitalidade. A vitalidade é aquele movimento contínuo que se permanece, independente dos horários comerciais. Tem gente morando, tem gente usufruindo de algum espaço de lazer, tem criança brincando, tem gente na rua, nas calçadas, nas casas. Não só um comércio que, quando fecha, desaparece. É claro, desse jeito fica difícil, tanto o comerciário que só está ali durante o dia, quanto os cidadãos da cidade que frequentam o centro, perceber isso, porque eles vão no momento que está sendo usado, né? Então, e depois que não está sendo usado? Um gato pingado ou outro que more ainda numa área bem comercial, sente, mas é uma voz vencida, né? Então, assim, a diversidade de uso potencializa essa recuperação. Agora, é importante que se diga que também não se faça um Porto Madeiro da vida, né? Que acaba incorrendo num processo que a gente chama de gentrificação. Você melhora tanto uma área que ela fica cara demais para quem estava ali. Então, vira uma nova forma de especulação. Então, eu melhoro uma área, mas eu não estou melhorando para que aquilo tenha vitalidade. É como em forma de investimento, só que aquilo fica caro. Os meninos até trataram aqui um dia desses sobre o custo dos aluguéis, já é um sinal disso, né? Se não estão fazendo nada e os aluguéis já estão subindo desse jeito, avalie depois de uma melhoria, né? Então, esse processo de gentrificação é um processo muito comum que acontece nas cidades. As pessoas reclamam, as pessoas pedem, as pessoas clamam. O poder público vai lá e faz. Porém, com que interesse? Quem é que está assumindo o poder público e com que interesse por trás que não o da coletividade? Porque quando ele faz alguma manutenção no espaço, esse espaço começa a segregar quem antes ocupava, né? E aí a gente tem o próprio espraiamento, a cidade vai se alastrando, primeiro com alguns desbravadores que vão fazendo invasões nas periferias e depois vai se regulamentando, a cidade vai crescendo. E cada vez mais o assunto inicial dessa conversa é sustentabilidade, né? Mas cada vez mais você vai precisando de mais infraestrutura, de mais percurso de tubulação, de fiação. Isso vai ficando muito caro, né? E é uma cidade muito espalhada com uma infraestrutura ineficiente nesse sentido, porque ela é cara para servir a pouca gente ou pouca demanda, né, nesse sentido. Então, a discussão no mundo hoje é que quanto mais compacta as cidades, e para um lugar de clima quente, principalmente, quanto mais compacta as cidades, mais sustentável ela é. Menos se polui com carro, menos se desloca. E quando a cidade foge dessa possibilidade de se manter coesa, né, se manter compacta, e ela começa a se ampliar, porque tem um certo limite, eu não vou fazer cidade com um prédio de 1000 pavimentos, né? Tem um limite para isso. Quando ela começa a se expandir, a gente começa a ver, de certa forma até espontânea, porque é interessante que seja espontânea, a cidade é um organismo vivo, uma polinucleação. O que tem no centro de Cajazeiras, de repente, começa a nascer em outro lugar. Então, aquele centro, com aquele problema de tráfego para chegar ali, não vai ser de fato um problema, porque outro núcleo está nascendo na cidade. Inclusive, você me lembrou agora uma pergunta que um amigo meu me fez. Ele disse, olha, no próximo debate, pergunta isso ao pessoal. Se seria muito utopia pensar num novo centro, transferir o centro para um novo local. Você acha que isso é viável ainda para Cajazeiras? É viável ou é muita fantasia? Brasília eu conheço uma, né? Que foi planejada assim, mas já é um resultado que a gente já pode prever o que acontece, né? Você pode planejar, mas de fato o planejamento não funciona tão bem. Assim, na verdade, a gente vai tentar ordenar, né? A gente vai alocar zonas nas cidades, a gente chama de zoneamento urbano, tem zoneamento
prioritário de habitação, prioritário de comércio, de indústria. Senão vem aí uma pessoa, coloca uma indústria no meio da cidade que polui, solta fumaça, faz cimento, e aí, como é que a gente vai viver ali? Então, trata-se de isolar essa indústria que polua mais para fora, né? Então, assim, esse zoneamento vai priorizar certos comportamentos. Mas eu não posso dizer que fulano põe um comércio, isso é iniciativa privada quem faz. Mas a gente pode facilitar as coisas a partir do zoneamento, né? Então, a gente começa a criar uma tendência, ou então vendo... Agora, se eu fizer só o zoneamento sem observar o que está acontecendo, há a possibilidade de dar errado, né? Porque eu não estou ouvindo o que está acontecendo. Então, eu quero outro para ficar novo. Não, porque não melhora o que já tem, porque é espontâneo, né? A cidade planejada tem essa crítica, né? Principalmente a cidade moderna, do modernismo. A cidade de prancheta, que a gente comentou. Ela é muito pensada, ela é racional e tal, mas ela não é ouvida. Ela acontece, é claro, cria-se um fenômeno de vida ali que se acostuma com a cidade daquele jeito. Mas há sempre uma tensão, né? Uma busca por ruptura daquela normalidade que se instalou ali. Mas é possível, através de zoneamento. Mas não é muito interessante se o local não tem essa demanda. Vamos chamar de demanda reprimida que está tentando acontecer. Entendi.